Carta de Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar então? Senhor, eis tua palavra, fala conosco, glorifica o nome de Jesus, que nada impeça o fluir da tua palavra, a compreensão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nós somos justificados pela fé. Nós não somos justos em nós mesmos, porque somos pecadores. E como pecadores não temos o mérito de nossa justiça. Porém, Jesus nos justificou. E pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos entrada pela fé a essa graça, a graça da salvação, na qual estamos firmes, devemos estar firmes nessa graça. Nunca abandonarmos essa graça da salvação, dada a um custo tão alto, que foi a morte do Senhor Jesus por nós. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isto é, temos a convicção, a esperança, a certeza que fomos salvos pelo Senhor. E porque fomos salvos, temos direito a viver no reino de Deus, quando partirmos desta vida. Mas o apóstolo aqui relata outros aspectos nos quais o tema é tribulação versus vitória. Tribulação e vitória. Nesta vida, agora, enquanto estamos aqui. Veja, Paulo diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa difícil, como que eu posso dar glória a Deus no meio de uma luta, no meio de uma guerra, no meio de uma dificuldade? Tribulação não é coisa boa. Tribulação é aquilo que vem contra nós. Vem para nos derrubar, vem para nos arrancar da fé, vem para nos desviarmos de Cristo Jesus. Mas Paulo diz que também ele se gloria, e nós devemos nos gloriar nas tribulações. Então nós havemos de compreender o que se encontra escrito em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, nós podemos nos gloriar nas tribulações, veja bem, no meio da tempestade, no meio da dúvida, no meio da guerra, no meio da tentação, no meio da provocação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então havemos de compreender, ou melhor, aceitar e crer que as tribulações são passageiras e que elas vão cooperar com as nossas vidas. Mas como?
uma tribulação pode cooperar conosco. Vamos analisar então o texto. Paulo aqui dá a explicação, ele diz, o apóstolo: sabendo que a tribulação produz a paciência. Quer dizer, sem tribulação, como saber se temos paciência? Como podemos ser pacientes se tudo está correto, tudo está bonitinho, nada acontece contra, não há dificuldade, não há problema algum? Então, a virtude da paciência não pode ser desenvolvida tendo em vista que tudo está bem. Então Deus permite a tribulação para forjar em nós a paciência. Veja bem. Quantas vezes gostaríamos de fugir de problemas que acontecem conosco, de correr de dificuldades que nos assolam, né? Até muitas vezes temos vontade de nos esconder dos problemas, de desaparecer, de não atender os problemas e as dificuldades, mas se esquivar, se desviar, se esconder dessas dificuldades. Mas acontece que Deus garante que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Veja bem. Então, entre nós, que somos volúveis, que somos mutáveis, que mudamos de opinião, mudamos de gosto, mudamos de lugar, porque somos vulneráveis. Como saber em nós que uma coisa ruim pode se tornar algo bom? Veja bem, podemos, se nós crermos, se nós tivermos fé em Deus, porque quem garante que isso vai se tornar um bem, uma bênção para as nossas vidas? É Deus. E qual é o conceito que temos de Deus? O nosso Deus, na Bíblia, diz que Ele é onipotente, diz que Ele pode tudo, diz que Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Então Ele conhece nossas limitações e conhece o momento dele entrar em cena. Olha bem, se eu conseguir descansar no meio da tribulação, no meio da tempestade, a tribulação vai desenvolver em nós a paciência. A paciência será forjada em nós de acordo com o grau da tribulação, com o grau da dificuldade. A dificuldade está sobre nossas vidas, está nos assolando, está nos apertando, mas nós começamos a ter paciência. Eu espero em Deus. Olha bem, eu estou esperando em Deus. Veja aqui, ó. A paciência, por sua vez, ela gera a experiência. Veja que interessante. A tribulação gera a paciência. A paciência gera a experiência. O que é experiência? Experiência são fatos que a gente tem vivido, que a gente tem passado. Quantas vezes a gente diz: olha, esse filme eu já assisti. Então você tem experiência. Esse filme que está acontecendo na minha vida, eu já vivi, eu já vi antes. Eu sei, então, que eu devo ter paciência. A paciência gera a experiência. Alguém inexperiente se suicida, tira a própria vida, foge do problema, muda
muitas vezes muda, foge até para outro país. Tem gente que diz, não aguento mais o que está acontecendo no Brasil. Vai embora do Brasil. Resolveu o problema? Não. Por que não? Existe um velho ditado que diz assim, onde está o ferro, está a ferrugem. Alguém já ouviu isso aí? Quem ouviu isso aí? Olha aí, bastante gente ouviu. Por quê? Porque um ferro jogado aí num pátio da igreja, por exemplo, um ferro qualquer, ferro de construção, qualquer tipo de ferro. Chuva, sol, sereno. O que vai acontecer com o ferro? Fala para mim. Ferrugem, está entendendo? Onde está nós, onde estivermos nós, estão os problemas. É isso que eu estou querendo, é isso que eu disse. Onde nós estivermos, o problema acompanha nós. Não adianta tirar o ferro do pátio da igreja e pôr em outro local, a ferrugem vai junto. Não adianta a gente mudar de país, de cidade, de situação, porque a ferrugem vai junto. O problema está lá dentro. E o problema que está lá dentro, só tem um que pode tirar a ferrugem. Só tem um que pode resolver o problema. Quem é? Jesus. Só Ele. Só Ele pode. Aqui está a diferença entre o crente e o incrédulo. Entre o que confia em Deus e o que não confia em Deus. O que confia em Deus, se vê no meio de uma tribulação, acaba exercendo a paciência, que acaba gerando a experiência, e por sua vez, a experiência gera a esperança. Olha, é o que está aqui. A experiência gera a esperança por dias melhores, a esperança por vitória em nossas vidas. É a experiência que gera a esperança. Se não passarmos pelo processo, não chegaremos à vitória. Nós estamos num processo. Agora esta é a introdução da mensagem. Agora vamos para o desenvolvimento da mensagem. Vamos aplicar isto nas experiências bíblicas, nos exemplos bíblicos, no que também a palavra fala a respeito. Veja, vamos falar de Moisés por algum instante. Moisés, ele era da tribo de Levi. Vocês conhecem a história de Moisés. Foi colocado no rio Nilo pela sua mãe, pela sua irmã, para fugir da morte. A mãe estava escondendo Moisés para ele não morrer. Foi achado pela princesa, filha de Faraó. A filha de Faraó criou ele. Então ele foi criado num lar muito próspero, que tinha tudo, que tinha aquilo que a gente almeja nesta vida. Tinha boas roupas, boa comida, bons carros. Vamos falar carros, era carros. Não iguais os de hoje, evidente. Tinha formação de estudo excelente. O Egito, naquela época, era os Estados Unidos da América de hoje. Quem não gostaria de morar num país desse? Todos nós. Né? Nós gostaríamos. Talvez algum diga, não, mas se você pensar na abundância, na maravilha que os Estados Unidos da América oferecem aos seus cidadãos, quem não gostaria? Pois é, Moisés morava nos Estados Unidos da América na época, que era o quê? O Egito. Ele foi formado como príncipe, ele teve o melhor estudo, as melhores faculdades, os melhores carros, a honra ele tinha. Ele era reverenciado, respeitado pelas pessoas, pensa nisso. Ele viveu ali 40 anos na corte de Faraó. Num dado momento, por causa de um incidente,
no qual ele descobriu que ele era judeu e que ele não era egípcio, ele começou a entrar em tribulação. Veja bem, conflito existencial, conflito de origem, de etnia. Ele começou sim. Então o que ele fez? Ao defender um hebreu que estava apanhando duramente de um feitor do Egito, ele foi defender o judeu, ele era muito forte, e matou o egípcio. No que ele matou o egípcio, o faraó iria lançá-lo na prisão. Ele não poderia matar um egípcio. Assim como se alguém matar outra pessoa no Brasil, é lançado na prisão. Então ele fugiu. Veja, ele fugiu naquele momento. Ele caiu no deserto. Ele foi parar na terra de Jetro. Foi parar ali na casa de Jetro e casou-se com a filha primogênita de Jetro. Conviveu ali 40 anos, mas 40 anos Moisés teve que aprender a desenvolver a paciência. Veja, ele teve que aprender paciência. Ele foi desenvolvendo nele a característica, a virtude da paciência. Ele já não mandava mais. Ele tinha que ser submisso a Jetro. Jetro era o patriarca, era o dono daquela casa, era quem mandava naquele lugar. Ele era acostumado a mandar, agora ele teve que aprender a obedecer. Presta bem atenção. Ele viveu 40 anos e tornou-se um pastor de ovelhas do sogro. Ele cuidava do rebanho do sogro, até o dia que ele teve um encontro com Deus no monte Horebe. E ali, após a paciência dele ter se desenvolvido, a paciência dele foi forjada, ele estava acostumado já a viver naquele lugar, mas Deus tinha um plano na vida dele, assim como um Deus tem um plano na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E Deus disse: olha, eu vi o clamor do meu povo, o meu povo está chorando na minha presença, e os egípcios escravizou o meu povo, estão sendo duros com eles, e eu vou te mandar lá no faraó, para libertar o meu povo. Mas quem sou eu? Olha, faltava-lhe o quê? A experiência. Eu não tenho experiência, eu não sei falar direito. Olha, tribulação, paciência, experiência. Moisés, o que você tem na mão? Quer dizer, o que você faz, Moisés? Porque Moisés talvez não valorizasse aquilo que ele fazia. Ele tinha um cajado na mão, um cajado para apacentar as ovelhas, não é? Ele desvalorizava aquilo que ele tinha na mão, porque ele foi um general, ele foi um príncipe, ele foi alguém grande antes, mas agora ele se reputava por nada. Você talvez diga: eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu não sirvo para te ajudar, Senhor. Eu só tenho na mão um cajadinho, Senhor. O Senhor falou: então vamos usar esse cajado. Vamos usar o que você tem na sua mão. Porque a tribulação já foi, a paciência já veio, agora você precisa adquirir experiência de coisas que você desconhece. Joga esse cajado no chão. Jogou, se transformou numa cobra. E Moisés saiu correndo de medo da cobra. Deus disse: vai e pega o rabo dela. Pegou o rabo, ela virou cajado. Deus estava ali ensinando, lhe dando experiência. Do quê? De que Deus é aquele que tem todo o poder. E que se ele obedecesse a Deus, com a experiência que ele iria adquirir, ele se transformaria no grande libertador do povo hebreu. Olha bem, então ele aceitou e foi, mas lhe faltava o quê? A esperança, faltava a esperança.
Ele foi, e talvez ele imaginou que ele chegasse lá, e ele falasse com o faraó, e o faraó ia dizer de cara: pode levar o povo. Quantas vezes nós achamos que as coisas se resolvem assim, pá, num abrir e fechar de olhos, segundo a nossa vontade e o nosso querer. Mas Deus está trabalhando e forjando nossa personalidade, nosso caráter, nossa vida, assim como forjou a de Moisés, assim como trabalhou com Moisés. Então Deus tem e segue os seus princípios, os princípios de Deus, não os nossos princípios. E quando ele falou para o faraó não libertou o povo. Então agora, Moisés, chegou a hora de você usar e aprender a experiência. Eu não te dei experiência? Eu não te mostrei que eu te dei poder nas suas mãos? Que você pode usar o seu cajado? Então fere o rio Nilo, e o rio Nilo se transformou em sangue. E aí o faraó começou a ver aquele monte de mosquito, aquele monte de doenças que começou a acontecer no Egito, e falou: pô, traz Moisés aqui, eu vou libertar o povo. Mas na hora que ele falou, vou libertar o povo, ele endureceu o coração, e ele não libertou o povo. Calcula como é que Moisés ficou. Moisés estava esperando uma resposta imediata. Não houve a primeira, não houve a segunda, enfim vieram 10 pragas sobre o Egito, até que a última das pragas era a morte dos primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até os animais do Egito. E o povo de Israel estaria protegido dessa praga de maldição. Que jeito? Pega sangue, asperge o sangue e coloca no umbral das casas do meu povo, e quando o anjo destruidor vier, ele não vai entrar na casa dos judeus. Veja bem, agora Moisés iria aprender a esperança. A esperança é o que se espera. O que se espera? Se espera o cumprimento da palavra de Deus, da vida de Moisés, na tua vida, na nossa vida. Aleluia. E o anjo destruidor entrou na casa dos egípcios, e morreram todos os primogênitos. Veja bem, todos. Mas na casa dos hebreus ninguém morreu, nem os primogênitos dos animais morreram, permaneceram vivos. Então Moisés agora aprendeu que a sua esperança, ela foi recompensada. A sua esperança foi recompensada, mas ele passou pelo processo, o processo da tribulação, da paciência, da experiência e da esperança. Veja bem, acorda agora, irmão. Talvez a tua vida, que fase você se encontra? Você se encontra na primeira ainda? A primeira é a tribulação, nada está dando certo. Tudo que eu estou fazendo está trazendo problema para a minha vida. Nada acontece comigo de bom. Cadê minha prosperidade? Cadê os meus resultados? Sabe por que Deus permite? Para forjar em você e em nós, para forjar em mim uma personalidade forte, um caráter forte, que crê de verdade no Deus da glória e não só de palavras. Você crê de verdade ou crê só da boca? Se você crê de verdade, deixa o processo passar. Recalamandarabalass. Mas depois disso, se você suportar a tribulação, não é? Você não se acovardar, porque nós podemos nos acovardar, e é isso que o maligno quer fazer. Fazer a gente desistir de seguir Jesus, desistir de lutar na vida, desistir de ter prosperidade, desistir de ser vitorioso. O diabo quer você na lama, quer você derrotado. Mas por que Deus permite? Porque Deus tem um plano final conosco, e o plano de Deus é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O plano de Deus é: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus!
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Caímos na fase da paciência, mas tem muita gente que não aguenta a paciência, fica impaciente, fica murmurando, fica reclamando, e desta forma, assim como um aluno repete um ano escolar, há muitos de nós repetindo muitas vezes a impaciência. E quando repetimos a impaciência e murmuramos contra Deus, Deus segurou o povo dele no deserto por 40 anos. Você quer ficar 40 anos no deserto? Eu não quero. Então desenvolva a paciência. Seja crente de verdade. Seja corajoso de verdade. Seja vitorioso, ali calamachorianda. Não seja covarde, não seja murmurador, não seja reclamador, não tenha autopiedade de você, mas deixa Deus te forjar com o caráter que Ele quer formar em cada um de nós. Aleluia. Se formar em nós a paciência, nós passamos a adquirir a experiência. Nós aprendemos a orar, nós aprendemos a pedir. Veja que Deus tem prazer de abençoar os seus servos quando há uma obra a ser realizada através de nós. O milagre da multiplicação acontece, o milagre, o poder de Deus acontece quando estamos dispostos a deixar o processo de Deus se formar em nossas vidas. Tribulação, paciência, experiência. E aí culmina com a esperança. Eu espero em Deus, porque eu confio no meu Deus. Eu não vou murmurar, eu não vou olhar para o Egito e dizer: lá tinha carne com cebola na panela do Egito. Isto é, olhar para o passado e dizer: no passado eu fui abençoado, tinha carne na minha panela, eu tinha dinheiro na minha conta. Cadê esse dinheiro? Cadê essa carne? Foi embora. Isso é murmuração. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu não sei como Deus vai operar a bênção na minha vida. Eu não sei como e de que forma Deus vai me abençoar. Mas o que eu sei é que Deus é onipotente e que Ele pode todas as coisas. O pai do menino disse para Jesus: é possível curar esse menino? Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê tem esperança, não em si mesmo, não na sua inteligência, não na sua força, mas na força de Deus, porque todas as coisas eu posso em Cristo Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Satanás, o inferno vai cair por terra, sim, porque eu confio no meu Deus. Eu não estou vendo a vitória, mas eu tenho esperança na vitória. Aleluia. Aplica isso na tua vida. Examine-se a si mesmo agora. Veja onde você está no processo de Deus. Conclusão da mensagem. Em que ponto você se encontra? Hein? Você está no começo dela ainda? Tribulação? Tem muitos que passam uma tribulação rápida e vão para a paciência. E da paciência para a experiência. E da experiência para a esperança, aleluia. Há muitos que já estão prestes a tomar posse da terra prometida, mas temos que fazer a nossa parte. Quando Moisés morreu, Josué estava jogado no chão, deprimido, angustiado, triste, aborrecido, e Deus visitou
Josué e disse para ele: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas Deus disse uma palavra fundamental para Josué: esforça-te. Esforça-te. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Compreenderam? Sim? E compreendeu bem isso? Deus não vai ao banco por você. Deus não vai ao advogado dar uma procuração no teu lugar. Não. Deus não vai agir sem você agir, porque Deus reage à nossa ação. Deus faz o que não podemos fazer, mas o que podemos fazer, nós devemos fazer. Então acorda nesta noite, expulsa a covardia, expulsa a timidez, expulsa o medo e toma posse das bênçãos de Deus. Deus é Jeová Jirê, é o Deus provedor. Sim, é o Deus que dá provisão, mas dá provisão para os homens e mulheres de fé, que têm esperança, que têm convicção, que passam pelo processo e saem como vencedores. Essas são as palavras de Deus para essa noite. Está entregue em nome de Jesus.